Você levanta, por favor, fala o seu nome, onde é que você está? Boa tarde. Eu me chamo Wesley, eu trabalho com inteligência de mercado no Santander, mas eu digo mais pelo que o Muzi falou no começo sobre a realidade aumentada. Como que a gente vai poder ensinar para um aluno algo que tem que ser mais manual? Por exemplo, uma cirurgia de laparoscopia. Como que a gente vai poder usar o IA para poder ensinar ele o tato que ele pode tocar, até onde ele pode levar o robô? Essa é minha, né? Olha, eu acho que a coisa vai ter um pouco além, viu? Eu acho que o médico vai colocar a mão na hora que fala, peraí, aí não corta aí não, que aí dá problema. Porque se você for olhar hoje, existe, muita gente que trabalha com medicina conhece, né? Tem um robô que chama Da Vinci, que foi a primeira cirurgia robótica, e que você pode operar remoto. Eu posso estar aqui no HC, controlando um Da Vinci lá na Alemanha, por exemplo. Eu opero daqui. Claro que eu preciso ter assistentes lá, né? Alguém tem que colocar os trocáteres lá no abdômen da paciente e tal, mas eu controlo ele daqui. E qual que é a diferença de eu fazer o movimento da mão ou eu ter uma inteligência aumentada ou inteligência artificial que reconhece a estrutura e vai fazer a cirurgia sozinha? Na prática é aquilo que a gente estava falando. Existe uma limitação técnica, o robô tecnicamente ele pode ser até melhor e mais preciso, mais rápido do que um cirurgião humano, mas essa capacidade de decidir emocionalmente é que o robô não tem. Então esse treinamento que equipes de saúde vão precisar ter, que eu acho que é fundamental. Até onde a gente pode deixar a máquina fazer algo que é eminentemente humano? Muita gente que já precisou de ter atendimento médico fora do país deve saber isso, né? Muita gente reclama dessa falta de cuidado que a gente tem com o latino, né? Esse toque, esse cuidado médico brasileiro, latino, que a gente não tem fora. O robô é mais ou menos isso. Ele não tem aquele cuidado humano e aquela preocupação, aquele sentimento. Então, o treinamento de realidade aumentada, isso é muito fácil. Isso a gente já tem. Para embriologia, por exemplo, a gente já ensina a fazer fertilização in vitro, né? Tem uma técnica que você injeta o espermatozoide no óvulo. Então, a gente já tem equipamentos que simulam, simulador de cirurgia robótica também já tem vários. Então, acho que esse hoje não é o grande problema. O problema, novamente, é como a gente coloca emoção no robô, que é o que falta no atendimento médico, inclusive de humanos hoje. Não, bem rápido, complementando, acho que duas questões, né? Acho que o doutor comentou aqui compaixão, né? Tem até um livro do AI Superpowers, do Keith Lee, que ele fala um pouco isso, e ele compara, né, as profissões. Quando a gente olha a medicina, a saúde, ela tem que ter compaixão, né? Não é só automatização. Então você vai colocar em casos complexos, talvez você não coloque tanta automatização e vai colocar esse sentimento, essa compaixão. E o outro aspecto que a gente tem que ter aqui uma coisa é o ensinar, né? Agora, o executar tem um ponto que a gente não pode esquecer, que é conectividade, né? Então, quando eu estou à distância, eu vou precisar ter uma conectividade muito boa, né? Porque o movimento que é feito a milhares de quilômetros, ele tem que estar em milissegundos acontecendo na sala de cirurgia ou em qualquer procedimento. Então, por isso que eu menciono, né? A IA, ela nunca vem sozinha, né? Quando eu vou criar alguma coisa ou fazer uma tarefa específica, né? Então, conexão é outro ponto crítico, né? Isso, se eu tiver, por exemplo, usando um ultrassom e eu errar lá milimetricamente o tempo, eu posso dar um resultado totalmente equivocado, né? Para quem está olhando, para o especialista que está olhando a imagem na outra ponta, né? Então, só queria colocar esse ponto aqui também. Obrigado, Jefferson. Quem mais gostaria? Musante, vamos lá. Já está lá. Boa tarde a todos. Os parabéns ao Muzi e Jorge pela organização do AI Summit e todos os palestrantes, uma palestra melhor que a outra, realmente é excelente. Eu quero fazer um comentário. Meu nome é Márcio Bick, eu sou o diretor do Laboratório de Inteligência Artificial aqui do Nova HC. Então, eu queria dar as boas-vindas, né, agradecer a presença de todos. Nós trabalhamos no modelo de triple análise, o Lab, ele foi formado em setembro de 2020, nós vamos fazer 4 anos agora, nós ficamos bem aqui em cima, no segundo andar. Nós fizemos nesses 3 anos de 45 projetos. Nós temos um modelo de inovação de tripla hélice, com parceria com 10 universidades,
Mackenzie, inclusive, Unicamp, etc., universidades americanas, a Universidade da Flórida, Wisconsin, Canadá, Inglaterra, etc. E a WTPL se trabalha com a indústria também. Então, projetos com Philips, Siemens, já, AstraZeneca. Então, a minha palavra aqui é mais para dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos e parabéns ao MUSE e convidar todos que tiverem interesse a fazer projetos de inovação, estamos abertos. Nós temos bolsas para alunos, mestrado, doutorado, iniciação científica, bolsas para a indústria, bolsas de cientista da computação, engenheiro da computação. Então, é o convite. Já sabem ali, nós ficamos aqui é a nossa casa, aqui é o segundo andar. Muito obrigado. Boa tarde. Ótima mesa aí, parabéns pela organização. Meu nome é Franco, eu sou médico. A minha pergunta é relacionada a um ponto que o Dente trouxe também, que parece que a internet como a gente conhece, ela está morrendo, né? Então a gente observa já uma ultrapassagem da quantidade de volume de dados gerados, oriundos de IA, do que aquele produzidos por seres humanos. E dentro aqui do ambiente de saúde, que eu queria pegar da opinião de vocês, é como vocês veem até onde a gente deve ter barreiras, porque uma coisa é o ter esse processo de material dentro ali de, sei lá, processos dentro de áreas que não envolvem a saúde humana, para ser de uma forma mais ampla. Vocês imaginam que é um momento de a gente começar a pensar melhor, o caso disso já esteja acontecendo, sobre algumas barreiras de onde a IA deve entrar de forma talvez mais devagar? Então, qual seria o risco disso? A gente tem informações inadequadas, inacuradas desde mídia social, sites gerados automaticamente, você ter avatares falando sobre tipo de informação, assim, e até provendo de uma forma indireta, influenciando a assistência à saúde. Então, deve haver esse processo de barreira, ou se vocês já sabem que isso já está acontecendo de alguma forma? Obrigado. Para quem é a pergunta? É para a mesa de modo geral, assim. Tem o meu colega médico, pelo Fábio, Alisson, para dar espaço para todo mundo. Você tem razão. Acho que uma das coisas que as pessoas têm discutido sobre o modelo é acesso a dados e como você regulamentar o que o modelo vai fazer de output. Então, acesso a dados, você consegue colocar o modelo dentro de uma instância privada, não está na nuvem, não é público, você consegue fazer a aplicação dentro do ambiente fechado, com proteção, sem que os dados saiam. Então você pega um modelo que foi treinado para ver cachorro, por exemplo, que identifica a imagem, você traz esse modelo para dentro da tua casa para utilizar com outros fins, para identificar mesmo contornos ou uma imagem de radiologista. Então você consegue fazer essa aplicação interna. Para que você tenha também mais controle, são as outras técnicas que você ouve de RAG, ou de você fazer treinamentos e você controlar o output. O que eu estava comentando um pouco dos agentes é você colocar, mesmo antes de você deixar o modelo falar por si só, os agentes, eles olham o que o outro está fazendo e criticam. E se você colocar um nível de criatividade ou temperatura, como eles falam, se ele ultrapassar esse limite, o agente pode falar, opa, não vou tomar uma decisão, não vou fazer o output, vou chamar um humano. Então você pode colocar o humano no loop. Eu acho que tem várias formas de se colocar. Eu não colocaria ainda como limite, acho que você pode experimentar, mas você experimenta antes de colocar isso em produção, antes de você colocar isso para o uso geral, né? Você falou de insights, coisas sendo geradas automaticamente, né? Acho que questão de barreira em termos de impedir, acho que é uma luta já perdida. Até teve a discussão há tempo atrás, né? Vamos pausar as pesquisas por 6 meses e tal. Pode ser que alguns fossem parar, mas provavelmente outros iriam continuar desenvolvendo sem ninguém estar sabendo. Então, botar barreiras eu acho que não seria o caminho, mas é um caminho também de educar as pessoas a reconhecerem as coisas que são fakes, as coisas que não são reais, a pegar uma informação que você está vendo na internet que foi gerada ali por IA ou não e verificar se aquilo é real ou não. Você comentou também a questão da qualidade dos dados, né? É uma coisa que a gente observa quando está criando modelos, né? Aqueles exemplos que eu mostrei ali de gato, cachorro, enfim,
dados médicos em si, sempre vai ter alguma coisa com ruído, né? Pode ser uma imagem que alguém foi lá e rotulou e aquele rótulo está errado, ou um caso de um exame disse que sei lá, era positivo para câncer, mas na verdade não era. O que a gente observa é que quando você tem um volume muito alto, um volume muito grande de dados, né, não é um dado de um laboratório de um hospital, mas de vários lugares, aquilo soa como um ruído para dentro do modelo. Então aquela informação equivocada, né, que não está 100% correta, ela soa como ruído. E quando a gente está desenvolvendo esses modelos, uma das coisas que a gente trabalha é propositadamente criar ruído no modelo, no dado de entrada. Tipo, eu peguei um dado correto, tá certo, eu crio ruído nesse modelo para que ele aprenda no meio do ruído, assumindo que no ambiente real ele vai ter esse tipo de cenário e que ele seja robusto a lidar nesse cenário. Então são formas da gente conseguir lidar, mas também é algo que no desenvolvimento é preciso ter essa atenção, porque se você assumir que não tem ruído, você vai criar um modelo assumindo que o dado não tem ruído, e quando chegar na prática com o exame real, a gente vai ter resultados muito diferentes daqueles que a gente observou enquanto estava criando o modelo. Muito bem. Deixa eu só complementar, Mozi, sobre o espectro de uma companhia, por exemplo, né? Vamos falar do B2B, não do B2C. Uma companhia gera muitos dados e, por óbvio, ela vem construindo um ecossistema ou um ambiente de infraestrutura um pouco mais seguro do que, por exemplo, dados para o B2B, para o B2C, que tem lá informações, fake news, etc. e tal. Então, qual que é a pujança do mercado hoje, doutor, e para todos que estão ouvindo aqui a gente? Já estão surgindo empresas que querem combater tipo de informações de fake news. Startups, por exemplo, que combatem isso. Uma delas esteve com a gente, inclusive, no MIA, né, no evento do Mulheres em IA, e receberam investimentos, enfim, estão aí pujantes no mercado para fazer o combate a informações que sejam incorretas, fake news, etc. e tal. Como eu estava falando, no ambiente B2B, você tem uma infraestrutura de segurança da informação, você está embarcado pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, GDPR, enfim, uma série de legislações que protegem, por óbvio, né, todas essas massas de informação, e as companhias estão, e aí eu acho que o pessoal aqui não vai me deixar mentir, elas estão extremamente ou hiper preocupadas com essa questão dos dados gerados pelas companhias, né, dados estruturados e dados não estruturados, e o que eu faço com isso no final do dia? Não é à toa que aquela frase que os dados são o novo petróleo, ela é realmente importante e relevante para o mercado consumidor. Então, em linhas gerais, duas coisas que eu faço e que eu acho que todo mundo deve concordar comigo. Gestão de riscos, ou seja, os riscos em relação a dados, vazamento e etc e tal, e a parte da infraestrutura, para eu garantir que os dados gerados, seja dentro da companhia, que façam, que aquilo ali seja um modelo de negócio, por exemplo, eles possam estar seguros, né, e aquilo ali gere algum valor para a companhia no final do dia, que é a linha do lucro lá no final, entendeu? Do EBITDA. O que eu quero dizer é, gestão de riscos é uma boa parte desse processo, né? Para a gente mitigar esse tipo de risco de fake news, informações não atualizadas e assim por diante. Para o B2C é mais difícil, né? E a gente não pode parar a inteligência artificial, né? E tem um projeto de lei no Senado, vocês sabem disso, sendo discutido, enfim, uma série de discussões com companhias e big techs, mas será que a gente vai conseguir, de fato, regular isso com tanta propriedade, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Dados de saúde, claro, são dados extremamente relevantes, importantes, e tem que ter a sua própria regulação, como já tem, né, com alguns cuidados importantes da própria ANS, etc e tal. Mas isso é importante para que a gente saiba, né? A gente tem dois cenários, B2B e B2C. Para onde a gente está caminhando, tá? Só para agregar aí valor para vocês. Obrigado. Jefferson, o doutor Fernando quer comentar a pergunta ou já posso passar para a próxima? Rapidamente, só para não alongar muito, mas a gente já vive isso hoje também, né? Se você pegar níveis de evidências científicas, opinião pessoal, opinião de especialistas, estudo retrospectivo, depois você chega lá num trial, até que você pega um mega trial, depois um estudo duplo cego, randomizado, controlado e depois meta-análise. Todos eles têm as suas falhas metodológicas, em qualquer um que você for olhar, você vai ter uma falha. Então não é uma fake news propriamente dita, mas tem alguma falha ali que pode não se aplicar para todo mundo, uma falha científica, de método mesmo.
né? Então, realmente, você definir o que é verdade, a gente entra em mais filosofias ainda, né? O que para mim pode ser fake news, para outra pessoa pode ser verdade. Então, é realmente bem difícil, e eu acho que essa história que a Gladys colocou, de ter empresas que fazem certificação do que é verdade, também tem uma grande vantagem, mas tem também um grande problema, né? Quem é que define o que é verdade e o que não é, né? Quem é que tem o direito de me dizer se isso é verdade ou não? Então eu acho que o dia a dia é que vai mostrar isso, se aquilo que a gente usou, infelizmente à custa de algumas vidas ou de algum muito dinheiro de muita gente, no tempo as coisas se assentam. Muito bem. Só, muito Vai lá, rapidamente, por Jefferson. isso eu acho que tem mais um componente que é o educacional, porque a gente sempre tenta pegar a ameaça de fora para dentro, né? E às vezes é de dentro para fora, né? Porque a gente não vai conseguir travar o processo das pessoas usarem IA, mas eu posso educá-las como usar e criar padrões, processos, protocolos. Quando eu vou fazer uma publicação, por exemplo, científica, qual que é o processo que precisa ter? Independente de ser IA, você tem alguns protocolos a ser feito isso. Então, o que acontece muito em programas de vazamento é que a gente dá a ferramenta na mão das pessoas, só que a gente não está educando no porquê, no como, no que está por trás daquilo, né? Visto vários exemplos clássicos aí, né? Os atores ali, em propriedade intelectual tem vários, né? Que as pessoas usam realmente a obra do outro e está criando ali coisas fake, trabalhando. Então eu acho que tem uma barreira que é educacional, né? Então vão ter os mais tímidos que não vão usar e vão esperar, mas vão ter os mais ousados que vão usar e podem fazer alguma porcaria aí com esse uso. Muito bom. Do outro lado lá, muita gente aqui já... Obrigado. Tudo bem, gente? Meu nome é Vinícius, eu trabalho na Tectrolas. E uma dúvida, quando a gente pega a inteligência artificial já pré-treinada e a gente está fazendo a capacitação de leitura de dados, como é que a gente consegue acertar ou ter uma dimensão da assertividade das respostas? Porque quando a gente usa, por exemplo, o ChatGPT, ele tem informativo falando que ele pode contar erros. Mas qual que é o percentual, como é que a gente consegue melhorar essa assertividade da inteligência artificial? No caso, você está falando de um modelo em que ele gera um texto no final? Ele pode gerar um texto, ele pode gerar um insight, ou ele pode gerar uma informação que a gente já foi carregada. Bom, sem entrar muito na questão técnica, quando você está lidando com um texto, essa resposta ela é meio subjetiva. Então, tem métricas que você consegue mensurar, mas ainda assim há um nível de subjetividade muito grande. Um ponto, até fazendo um pouco de link com a pergunta anterior dos dados, né? Quando você pega um modelo pré-treinado, até na apresentação eu botei, né? Você tem o dado de entrada, você tem um exemplo e você tem um algoritmo ali no meio. O que ele gera como resposta é altamente sensível ao dado que você deu de treino para ele. A qualidade daqueles dados. Então, o mundo que o modelo conhece é o mundo daqueles dados. Quando você pega o modelo pré-treinado, esses modelos que a gente encontra, o próprio ChatGPT que a gente já usa pré-treinado e outros, a gente não tem uma noção muito clara de que dado ele utilizou para treinar. Então, se você pega, por exemplo, ele diz que pega o dado público da internet. Os papers que eles pegam, a gente não sabe a origem. Tem muitos papers que a pessoa publica hoje, daqui a um mês um outro paper sai e rebate essa resposta, mas o modelo, ao ser treinado, ele não está fazendo essa distinção. Então, quando você pega o seu... cria uma pergunta, um modelo em cima desse modelo pré-treinado, ele vai trazer muito desses vieses de dados errados. Mesmo quando você usa a técnica de REG, né, imagino que você conheça, dependendo do cenário, ainda assim, por mais que você dê um texto novo, ele ainda vai puxar os vieses antigos. E você pode procurar, tem paper recente disso, mostrando cenários que isso acontece. E aí é um risco muito grande você pegar modelo pré-treinado para lidar com coisas sensíveis, principalmente relacionadas à saúde. Já vi casos a pessoa pega um modelo pré-treinado desse para botar um prompt para pegar tratamento, por exemplo, tratamento médico. Os melhores papers, muita coisa, o próprio ChatGPT não conseguiu coletar para treinar, porque são dados que estão atrás de um login e senha na internet. Então você tem um problema muito sério em dar com dado pré-treinado. E aí tentar mensurar a qualidade do que você está pegando em cima desse pré-treinado com o seu problema é um negócio, assim,
Você tem que procurar alguém que entenda bem disso, dessa mensuração, e ainda que você tenha a métrica para mensurar, ela não é como mensurar a questão, por exemplo, do câncer positivo ou negativo no exame, em que é muito clara a resposta, positivo ou negativo. Agora, no seu caso, ele gera um texto, o texto pode estar correto ou não, você tem que interpretar aquele texto ainda, não é algo certo e errado, né? Você pode usar a técnica que o Fábio falou, mas ainda assim vai uma certa subjetividade em cima. Você reduz a subjetividade, mas você ainda está lidando com ela, de certa maneira. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Fernando e depois vocês podem comentar também, que é absolutamente pessoal, mas que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui e tem muito a ver com a pergunta que o teu nome é? Vinícius falou. Eu, recentemente, coisa de um mês atrás, ou mais um pouco, eu fiz um exame de ressonância magnética porque eu estava com influenza, né? E quando a gente apresentou o resultado para a médica, né? Ela viu, não, tá tudo bem com o teu pulmão, não sei o quê. E a namorada do meu filho, que é médica, pediu para ver o exame, né? E ela falou assim, faz um exame do coração e tal, prescreveu, e ela percebeu na ressonância magnética uma coisa que uma médica de 40 anos de profissão não tinha percebido, né? Ou seja, onde é que está a grande diferença se a gente extrapolar isso para a inteligência artificial? Que a gente está querendo jogar toda a responsabilidade, você falou isso na tua apresentação, para a inteligência artificial, né? Mas o médico, a sensibilidade do médico, com a implantação, com a evolução da inteligência artificial, tem algum decréscimo da própria sensibilidade do médico que corre esse risco? Essa é uma pergunta bem legal, porque aí eu acho que é onde entra um valor da inteligência artificial na história. Porque a gente não... Vamos voltar ao princípio, né? Porque eu acho que a gente fica sem... A gente começa a falar muito de tecnologia, a gente esquece do princípio. O que é a inteligência artificial, né? Qual que é a concepção? É alguma coisa que simula num nível, se a gente chegar num nível de excelência, e que seja igual à inteligência humana, só que não é neurônio, é chip, é silício, qualquer coisa que a gente queira. E como é que a gente faz distinção de alguma coisa? Baseado nas informações que eu coletei minha vida inteira. Então, todas as experiências que eu tive, tudo que eu li, tudo que eu tive de interações, tudo que eu tive de vivência, me permitem ter um background que meu córtex associativo vai juntar tudo isso e vai chegar numa conclusão. A inteligência artificial, no fim das contas, tem que fazer a mesma coisa. Eu vou imputar para ela um monte de dados que ela vai conseguir analisar, ainda não é como um humano, mas ela consegue analisar, porque ela não consegue colocar a parte emocional na análise, e dá para mim uma resposta baseada no que foi imputado para ela. Então, nesse seu caso específico, a análise de imagem é bem típico, porque a análise de imagem depende de uma série de coisas. Acuidade visual. A pessoa tem que olhar uma nuance de imagens. Quanto que, eu não vou lembrar de cabeça, mas quanto que o olho humano consegue diferenciar de cores diferentes? Quanto que um computador consegue diferenciar de cores? Nossa, é infinitamente mais. E quanto que um ser humano pode diferenciar uma nuance de imagem em relação a outro? E se aquela pessoa aquele dia estava distraída ou ela teve um problema pessoal e... Não quero nem ver, aqui não tem nada, tá tudo certo, e meio que rapidamente passou o olho e acabou deixando passar despercebido. Aí entra a parte emocional de uma maneira prejudicial, não de uma maneira positiva. Que isso vai ser retirado com uma inteligência artificial que não tem emoção. Ela vai olhar imagem para imagem e falar, opa, esse padrão aqui é um padrão que pode ter algo que afeta a parte cardiovascular, então sugiro que se faça um eletro, um eco, não sei o que o exame te pediu. Essa é uma vantagem da inteligência artificial. Então, às vezes, o médico tem que tirar um pouco a emoção e, às vezes, colocar a emoção. E saber fazer isso é que faz um técnico ser só um técnico e que faz um gênio ser um gênio. Essa é a diferença. Muito bem. Alguém aqui desse lado vai fazer pergunta? E tem vários aqui. Ladies first. Obrigada. Levanta seu nome, onde é que você trabalha? Eu estudo aqui, eu faço, na verdade, tecnicamente, agora eu faço ciências moleculares, acabei de transferir, eu tenho que atualizar essa informação internamente. Mas a minha pergunta e a minha pergunta é sobre uma preocupação que eu tenho com a amplificação de dados. E vou dar uma introdução um pouquinho longa para essa pergunta para vocês entenderem a minha preocupação. Eu já rodei experimentos de biologia molecular, então eu já tive experiência de pingar no tubinho meio microlitro. Para uma perspectiva, meio microlitro está para 1 ml, como R$1 está para R$2.000. É um volume muito pequeno.
mas a molécula que eu quero que esteja ali está numa escala que é muito menor do que eu. Então, naquele microlitro, eu tenho uma quantidade de moléculas que é tão grande que a probabilidade de não ter a molécula que eu quero daquela solução praticamente não existe. Agora, quando eu passo para uma escala que é muito maior do que eu, isso muda um pouco. Imagina o cenário da multimolécula no meio microlitro, que você mudou de perspectiva. Agora você está do tamanho da molécula. Você olha em volta e vê que ali tem um pouquinho menos, ali tem um pouquinho mais, e ninguém olhando de longe seja uniforme. E a gente tem um exemplo disso hoje que tem um nome meio dramático, que é porque a gente não consegue calcular a constante da astrofísica, que é a constante Hubble, chama crise cosmológica. E por que a gente tem esse problema, muito provavelmente? Porque a Terra, dentro do universo, embora o universo, igual a solução, tem uma distribuição, olhando de longe, mais ou menos uniforme de objetos, a gente está nesse ponto que tinha um pouquinho menos de coisa. Então, se a gente parte do princípio que é tudo uniforme, a gente erra na conta e o método diferente dá resultados diferentes para um negócio que chama constante de Hubble, que não é o caso que é, mas pelo nome você já sabe que é uma constante. Agora, quando a gente vem para a área da saúde, para a área da saúde pública, a gente está começando a entrar numa escala que está muito perto da gente ou até maior do que nós. Se eu amplifico os dados, eu entendo que a amplificação de dados por inteligência artificial não é um simples bootstrap, que você vai pegar a base e multiplicar várias vezes, não é isso. Mas ainda assim, se eu der azar de pegar um pedacinho que tinha uma anomalia, eu posso amplificar essa anomalia e achar que eu tenho uma significância estatística que eu não tenho. Como que eu posso resolver isso do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista prático? Como que eu posso tomar uma decisão baseada nessa nova ferramenta, sabendo que ela pode amplificar um fenômeno que era estocástico, que aconteceu por acaso? Isso é pergunta de congresso médico. Fábio, você ajuda a gente? Acho que até um pouquinho no que o Vinícius estava comentando, a questão do erro, você tem que ter um baseline interessante. Você pode ter um baseline baseado em pessoas, em experts, que você vai medir o quanto esses experts conseguem acessar sem nenhum bias. Um exemplo que eu trago é da indústria. Se você criar um modelo para ver quais são os defeitos na tela de celular, você pode pegar as pessoas, analisar e ver quantos defeitos eles conseguem analisar sem erros, que são os falsos positivos, né? Ou não. E você tem esse baseline, você consegue comparar o quanto o modelo consegue chegar perto do humano até ultrapassar. No caso que você está comentando, eu acho que também tem aquilo que o Alisson comentou. Qualquer modelo vai ter um problema de bias. A gente vê isso na rede social, né? O quanto ele amplifica algumas notícias, dependendo do dado que está lá. Então, aí acho que um pouco do treinamento que está acontecendo nos grandes modelos, ChatGPT ou qualquer outro, é isso. Quando eles falam que estão treinando com todos os dados da internet, eles também têm uma curadoria para entender. Então, acho que o passo é esse, você entender muito bem os dados, verificar, você tem que ter um baseline de experts, tem que ter humanos, para que você consiga ter uma medida e utilizar exatamente a estatística para você ver não só os erros, mas também medir, né, quais são os falsos positivos e assim por diante. Tá? Suplementar rápido também, esse ponto que você falou de parecer uniforme, acho que também é um problema que é a forma como a gente vinha tratando muitos dos problemas, tanto na saúde quanto em outras áreas. É olhar para um grupo de pessoas, assumir que todas elas são iguais e dar o mesmo tratamento para todo mundo. O que a gente vem notando agora, nos últimos 2, 3 anos, é uma ideia de personalização, mas não na ideia de personalização como tratar a pessoa, recomendar coisas para ela no nível do indivíduo e não assumir que ela é igual a outras. Então, na área da medicina e outras áreas dentro da indústria, banco, enfim, outros setores, estão indo por esse caminho. Em vez de olhar para um grupo de pessoas e dar o mesmo estilo de crédito ou dar o mesmo estilo de tratamento, eu vou olhar para o indivíduo e entender o que faz ele ser diferente dos outros e, baseado nessa diferença, eu dar um tratamento mais indicado para ele, que é o que eu já falei no final da apresentação, que é a personalização. E aí, tendo a questão do gêmeo digital, eu consigo pegar esse indivíduo a nível de indivíduo e não mais olhando para um grupo e entender qual é o melhor tratamento para ele. E aí, se ele tem ali um caso se não me engano, você falou uma coisa de uma anomalia, eu vou entender a anomalia no nível do indivíduo e não assumir que todo aquele grupo que ele pertence
tem aquela anomalia, entendeu? E aí eu não vou pegar esse dado e vou exponencializar ele dentro daquele grupo. Eu vou no indivíduo, que é a tendência que está vindo agora dentro de IA. Obrigado, Alisson. Tem uma pergunta lá atrás. Tech, tá? E o que eu queria perguntar é como vocês veem com essa nova geração surgindo, como alguns daqui já falaram, né, que a IA ela tem que ser um auxílio e não deixar somente ela agir sem que você tenha um estudo. Então, como é que vocês veem que hoje a IA ela vai ser implementada nessa nova geração sem que eles esqueçam o lado humano? Porque eu acho que a tecnologia ela tem que ser um auxílio e não fazer todo o trabalho sozinha. Obrigado. Bom, acho que todo mundo vai concordar com a gente aqui que é extremamente desafiador. Existe uma geração que já é nativa digital, que está mergulhada no ecossistema de inovação, mas que por vezes, como eu falei, né, às vezes a gente espreme e não sai nada. O que eu tenho conduzindo, inclusive com mulheres, é a gente ter o fundamento, que é a literacia. Seja em inteligência artificial, seja em tecnologia ou qualquer coisa. Você precisa construir repertório. Essa nova geração, a gente percebe, né, que eles são consumidos por várias redes sociais, né, uma massa de informações e que não tem muito fundamento. E aí eu vou usar as palavras do Jeff, que é: a gente precisa construir educação, jornada de educação, né? E aí parte do pressuposto de que não é só educação básica, mas é uma educação que as próprias organizações têm ali a oportunidade de treinar o seu colaborador, dar a ele as ferramentas e potencializar aquilo para o negócio no final do dia, né? Que é o que o empresariado e o que o ecossistema, no ecossistema de negócios precisa. Se eu tenho uma ferramenta, como é que eu vou usar e vou fazer o melhor uso daquela ferramenta, mas sabendo o que eu quero fazer, sabendo o resultado que eu gostaria de obter sobre isso. Só que sem repertório, você não consegue desenvolver nem prompt. Aliás, a pessoa não vai saber nem o que é prompt. Então, faz parte dessa jornada. Quero implantar transformação da digital na minha companhia, na minha empresa, quero mergulhar nesse ecossistema. Perfeito. Comece pelo básico, né? Comece conhecendo o que são os dados, o que é um dado estruturado, o que é um dado não estruturado. Enfim, se a gente está falando já do ecossistema da população em massa, vamos chamar assim, que vai estar trabalhando nas organizações, né, isso parte do pressuposto da própria vontade do indivíduo. E aí a gente não consegue fazer muita coisa, a não ser estar aqui participando de eventos e incentivando de fato o ecossistema a entender o que é essa tal da inteligência artificial. E mais, né? Daqui a pouquinho tá vindo aqui computação quântica, que vai mexer com um número de dados, e aí tá aqui os especialistas para não deixar mentir, com um número de dados muito maior do que a inteligência artificial sozinha ela efetivamente faria. E aí, como é que a gente vai treinar essa galera? Como é que a gente vai falar para elas que elas precisam entender o que é computação quântica, usar bilhões de informações, bilhões de dados? Se a gente não trabalhar a literacia dessas pessoas em todo o espectro, e aí você considera a jornada dela como um profissional, a jornada dela como um educador, como um aprendiz, e também como uma pessoa. Você tem uma história, você tem um conteúdo, tudo isso é repertório. Essa é a minha percepção. E quando eu construo esse repertório, eu consigo consolidar ele numa estrutura, eu consigo conversar com uma inteligência artificial, eu consigo ampliar o espectro de visão, eu consigo ampliar o meu espectro de fala com a inteligência artificial e com qualquer outra ferramenta, né? A gente tem aí os 50 mais, os 60 mais. Eu, pelo menos, tenho várias pessoas da minha família que têm grande dificuldade em utilizar o WhatsApp ainda. Então, vejam, é isso que precisa acontecer. Literacia, informações básicas, né, que precisam, a partir disso, construir repertório. E a partir do repertório, claro que a gente tem um resultado muito melhor, mas é desafiador. Por quê? Porque a geração, ela quer coisas rápidas, conteúdos rápidos. Tem um relatório da Gartner muito legal que fala que as pessoas hoje aprendem com vídeos de 30 minutos. E o que acontece no final do dia? Lá na rede social,
o cara faz um videozinho, nananana, quer saber mais? Você clica no Saiba Mais, certo? Se aquilo lá não for interessante, você joga fora. Então, como é que você aprende? Às vezes, tiro curto, mas a gente precisa movimentar. Então, inclusive nós aqui, precisamos aumentar todos os dias o nosso repertório, ler, aprender todos os dias para poder estar aqui com vocês e dividindo e inspirando vocês a usar ferramentas de inteligência artificial. Você me permitiu o complemento, Gladys? Mais um minutinho para a gente encerrar. Não, eu vou falar em 1 minuto e 57 segundos, a partir de agora. Eu acho que sim, tem os nativos digitais, mas a gente tem que tomar um cuidado de não falar dos conectados digitais, né? São coisas distintas, né? E eu dividiria até o mundo em 3 pedaços: os resistentes, os migrantes, eu sou um migrante, e os nativos digitais. E eu acho que tem uma coisa que a Gladys trouxe aqui, que é formação, tá? Então, um bom médico, um bom fotógrafo, qualquer profissional, ele vai ter uma experiência, ele vai ter que ter uma formação do que a máquina está dizendo para ele, né? Isso você não aprende em 30 minutos. Então, eu acho que tem 2 competências essenciais: a competência técnica específica daquele profissional e uma competência que muita gente foge, né, dela e que não pode fugir mais, que é a competência quantitativa. Matemática, física, estatística. Os modelos de inteligência artificial, principalmente de GenAI, é álgebra pura, né? Ele está entendendo padrão, é álgebra, né? Se eu não entendo álgebra, como que eu, sendo nativo digital ou migrante digital, vou fazer isso? Então, e por que eu estou comentando isso? No nosso AI Academy, a gente está com uma preocupação muito grande em falar de fundamentos, porque senão as pessoas acham que é colocar lá Gemini ou ChatGPT num site, fazer uma pergunta qualquer, ela acha que está aprendendo e está usando. Não está. Está enganando o modelo que ela está treinando e está se enganando. Pode dar alguma produtividade? Dá até alguma produtividade. Gero conhecimento, gero valor com isso? Não, eu não gero valor com isso. Então a gente tem que back to the basics, né? E nesse fundamento, matemática, física, estatística, ciências mais quantitativas, elas vão ser fundamentais para qualquer profissional futuro, mesmo os que tenham que trabalhar com emocional, né, doutor? Até aqueles que vão ter que trabalhar com otimização. Eu queria fazer um contraponto, Jefferson, com relação ao que você está falando. A inteligência artificial trouxe outras habilidades e outras oportunidades. Então, o próprio presidente da NVIDIA, que você comentou, ele falou que daqui em muito pouco tempo, a gente não vai precisar tanto de developer como a gente precisa agora, porque você já vai ter as caixinhas prontas, tá certo? E você vai pegar as caixinhas e vai colocando dentro da tua necessidade. Isso já acontece hoje, por exemplo. Isso acontece, por exemplo, quando você está montando um site. Antigamente você tinha que desenvolver em Java, isso e aquilo. Hoje em dia você tem o WordPress que já está pronto, vai colocar lá uns templatezinhos e você consegue em 30 minutos montar um site completo. Isso, nos outros warm-ups que a gente tem feito, nos podcasts, o que a gente tem percebido? Que isso dá muita oportunidade para o empreendedorismo, né? Particularmente no empreendedorismo, o pequeno mesmo, né? Aquele pequeno empreendedor que consegue, de repente, montar um pequeno negócio baseado em inteligência artificial sem necessariamente ter um conhecimento técnico. Então, eu deixo essa pergunta como sendo a final para a mesa. Se mais alguém aqui tiver uma pergunta, a gente estende mais um minutinho. Mas eu acho que essa é uma pergunta que seria interessante ser respondida. Por favor. Colocar uns pontinhos a mais aqui, não, mas não é nem pimenta, é mais na concordância com o que todos estão falando, né? Eu não acho que isso vai causar um problema de mercado de trabalho. Porque se a gente volta um pouco, para mim não existe nada de novo depois da filosofia grega. Tudo o resto é releitura do que já foi criado. Ninguém inventou nada de novo de lá para cá. Ou da Atlântida para cá, sei lá. Mas enfim, Revolução Industrial. Nossa, agora vão acabar os empregos porque as máquinas a vapor fazem tudo. As pessoas não mudaram, se especializaram e foram fazer outras coisas. Nossa, agora tem passe de ônibus e tal, que não vai precisar mais ter trocador, cobrador, depende da cidade que você tá. Beleza, a pessoa foi fazer outra coisa, foi ser mecânico de ônibus, foi trabalhar no administrativo. As indústrias automobilísticas hoje da China, 100% robô faz o carro, não tem mais o apertador de botão.
A gente confunde muito profissão, emprego e ocupação, e são coisas diferentes. Eu tenho como profissão ser médico. Eu sou empregado de mim mesmo, mas eu sou empregado da minha clínica. Mas a minha ocupação hoje não é mais 100% ser médico. Eu tenho uma ocupação de gestor, de CEO, de qualquer outra coisa, e cada vez a minha ocupação médica tem diminuído a meu contragosto. Eu não gostaria, mas é o caminho que está me levando. E é a mesma coisa nisso. Algumas profissões não vão desaparecer, mas vão ficar muito restritas, como o exemplo que você colocou. Por exemplo, eu fiz uma landing page lá para minha clínica para congelamento de óvulos, preservação da fertilidade. Fui lá e coloquei no chat GPT. Você é um grande copywriter, especialista e não sei o que lá, eu quero que você gere um texto que tenha gatilhos de fear of missing out, de must have, não sei o que. Faz para mim uma landing page de 3 parágrafos. A hora que eu li, falei, caramba, isso aqui é muito antiético. Peraí, deixa eu arrumar. Fui lá, arrumei, eu mesmo manualmente. Pronto, eu não contratei um copywriter. O copywriter dançou na jogada. Mas uma outra clínica vai precisar. Então, copywriter é uma função que vai perder peso. Programador, certamente vai diminuir muito. Advogado, esse monte de advogado júnior que a gente tem, hoje em dia, não precisa. Gere para mim todas as jurisprudências dos últimos 5 anos de alienação parental. Beleza. Agora escreva uma petição para o juiz falando disso. Beleza. Agora eu vou precisar de quê? De uma pessoa para ir lá corrigir, arrumar, ver se não citou errado. Eu não vou precisar de uma equipe de 30 advogados júniores. Aonde eles vão estar? Sei lá, vão fazer outra profissão, mas não vai faltar vaga, eles vão ter que achar outra ocupação. Um ponto, eu vou fazer uma analogia simples, né? Quando saiu as planilhas eletrônicas, né, a primeira versão do Excel, ali décadas atrás, falava que então não precisaria mais ninguém, que tinha um programador para fazer as planilhas eletrônicas na época. O que a gente vê hoje, a gente até usa para coisas simples, mas quando você vai fazer uma coisa mais complexa, você vai procurar um profissional daquele que manja muito de Excel, de todas as formas, para fazer algo mais desenvolvido. E algo que eu vi recente, que é o que acontece nessa questão de criar páginas, criar alguns códigos de programação, as coisas mais simples você consegue fazer, não com o ChatGPT, mas tem uns modelos específicos para isso, mas as coisas mais complexas, você ainda vai precisar do programador. Então vai ser a mesma analogia com a questão do Excel. O que isso impacta um pouco na questão do mercado de trabalho? É que quem está se formando agora e que tem esses conhecimentos muito básicos ainda, né, pegando o exemplo da programação que o Moses citou, vai ter dificuldade de entrar no mercado, porque essas coisas estão sendo resolvidas muito fácil com modelos, né, com esses modelos já pré-treinados, mas como é que eu vou resolver depois eu precisar do pleno e do sênior para resolver isso? Se esse cara não entrou no mercado e conseguiu se desenvolver. Então, acho que o impacto acaba sendo que os profissionais com conhecimentos iniciais, básicos das suas áreas, vão ter que ganhar mais expertise, ter um repertório melhor para poder conseguir entrar no mercado, porque o básico vai ser facilmente automatizado. Deixa eu fazer só uma piadinha aqui que surgiu. Vai surgir uma nova profissão, vai ser o advogado copyright. Então, bora fazer novas profissões também, né? Acho que para um ponto que eu gostaria de colocar imagina, com a evolução da inteligência, eu acho que o ponto importante para a gente colocar é como a gente toma decisão. Eu comecei a estudar bastante porque eu tenho 2 filhos pequenos e eu pensei, como vai ser a educação deles? Como eu posso prepará-los para o futuro? Então, eles consomem muito conteúdo muito rápido e eles acreditam naquilo. Então, o que eu tenho falado para eles é parar para pensar e falar, tá bom, por quê? Questionar, né? O segundo ponto é sobre as profissões. Realmente, tem um estudo, os Estados Unidos é bem bacana que eles têm a maioria das profissões mapeadas e quantas etapas cada profissão exerce. Esse professor, o Andrew Ng, pegou os modelos de AI e falou assim, no máximo 30% dos passos consegue ser automatizado, porque o restante, muito é lidar com os nós. Quantos de vocês, quando vocês chegaram para falar com o chefe de vocês, uma decisão que foi tomada hoje mudou, entendeu? Na mesma hora, e as coisas mudam. Essa relação entre humanos é muito difícil de você codificar. A politicagem dentro das empresas, o gosto, o humor, como foi mencionado, né, o sentimento. Essa é a parte que os humanos têm que entrar. O Bill Gates fala que, assim, na verdade, automatizar, você vai aumentar a barra da qualidade do que você tem que entregar. Então, acho que é isso que a gente tem que preparar, não só a gente hoje, mas as futuras pessoas que vão entrar no mercado de trabalho.
Cada tecnologia que chega, ela gera um impacto e uma visão nova. E profissões novas vão surgir com isso, né? Os youtubers ou os influencers não seriam influencers se não tivesse 4G, 5G, porque foi com o advento dessa fundação de conectividade que surgiram os aplicativos, que o iPhone pode ser quem é o iPhone. Então eu vejo o mesmo caminho para AI, Generative AI. Talvez aqui, descortando um pouco o doutor, talvez depois do Excel, como o colega falou ali, nada é muito novo, né? Porque as pessoas continuam usando o Excel, né? Mas o que eu acho que a beleza disso é a transformação, né? E a chegada da tecnologia, ela não vai acabar muitas vezes com o antigo, talvez ela vai trocar. No caso do youtuber que eu citei, trocou e mudou, mas a democratização que isso aqui tudo causa, né? Então, quantos de nós, 20 anos atrás, né, quem tem essa idade, tinha esse aparelho com a facilidade que a gente tem hoje. Então, não é diferente quando a gente fala de IA. Né? A gente vai ter que se habituar a esse novo mundo, né? Algumas coisas o advogado não vai existir mais, né? Ou o contador, eu posso falar que a Deloitte tem um monte de contadores lá e eles sabem que eles não vão existir mais, mas olha que interessante, mesmo nesse caso do contador, a pergunta que fica é, a máquina faz tudo sozinho. Legal, você, CEO da empresa, publica o balanço da máquina que fez sozinho? Você quer alguém para olhar ali e te dar um parecer? Então isso vai acontecer na área de saúde, isso é um perfect fit, né? O paciente não vai querer conversar com o computador. Por mais que você faça e ache interessante, o hospital na China, passar por toda a IA e você sai lá do outro lado, no final do dia você quer falar, doutor, e aí? Tá tudo certo? Posso ir? Não posso? O que eu faço? O que eu não faço? Então a gente não pode esquecer o lado humano dessa equação toda e essa democratização que vai acontecer. Agora, fato, este mundo que está chegando não tem espaço para profissionais júniores. Por isso que a gente precisa colocar ciência na formação das pessoas. Daqueles que vão fazer a transformação e daqueles que são pequenos e vão ser educados nesse processo. Porque a chave para entender IA é entender ciência, né? E aí tem várias formas de entender isso. Obrigado, Gerson. Eu vou só falar uma coisa para vocês. Lá no Instituto, a gente reduziu em 95% o custo com advogados, tá? 95%. A gente não usa mais advogado para nada. A gente só usa advogado para decisão final, para revisão final, tá? Lógico que no nosso tipo de negócio, a gente está falando de contrato de RH, contrato de prestação de serviço, contrato de acordo de cooperação técnica, mas algumas coisas vão mudar muito. A minha filha, por exemplo, se formou em Direito e está atuando em banco como trader, tá certo? Gente, queria agradecer a todos vocês. Quem participou aqui desse evento tem direito a desconto no AI Summit. É só entrar lá no site, mandar uma mensagem dizendo que quer o desconto. Queria agradecer de verdade a participação de vocês e queria uma salva de palmas para os nossos palestrantes. E até o nosso próximo encontro. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.